queria saber aqui quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Levante a mão, só para eu saber. Uma. Mais alguém? Está nos visitando pela segunda vez? Uma pessoa. Amém, gente. Amém. Amém. O Espírito Santo sabe todas as coisas, né? Estava orando para o Pai trazer o que Ele queria nesse culto de hoje. Eu achei diferente dessa vez, porque demorou muito para chegar, mas ele já sabia. Ele já sabia como seria o culto, amém? Porque ele já está no futuro, amém? E hoje eu quero falar, põe um tema, Rai, para a gente. Nós estamos no nosso último culto evangelístico do ano, amém? Jesus, o único caminho para a vida eterna. Amém? É nosso último culto de 2024. E eu vou falar uma coisa para você. Você perdeu a oportunidade de trazer alguém que deveria estar aqui. Amém? Olha o tanto de cadeira vazia que você tem do seu lado. Eu fico triste em ver isso. De verdade. Porque quantas pessoas lá fora precisariam estar aqui ouvindo uma palavra dessa? Mas amém? Mas vamos receber de qualquer forma, amém? Quem está aqui vai receber, e o Espírito Santo vai conduzir da forma que ele achar melhor, amém? Jesus, o único caminho para a eternidade. Não existe outro caminho que leve você para a vida eterna. Existem vários caminhos lá fora, que aparentemente levam você para a vida eterna. Mas o único caminho verdadeiro que leva você a Deus é Jesus. Não existe outro. Ele é o caminho. Não está escrito que ele é os caminhos. Ele é o caminho. Quando diz o caminho, porque só existe um caminho. E o único caminho é Jesus. Não existe outra forma de você chegar, de você ter uma vida eterna, morar na eternidade com Ele, se não for através de Jesus. Sabe, muitas pessoas pensam que porque estão fazendo algo bom, porque são caridosas, porque não fazem mal para ninguém, porque nunca matou, porque nunca roubou, porque não fala mal das pessoas, elas já estão com a eternidade garantida. Mas eu venho falar com você com toda certeza, não está. Porque se você não tiver um encontro real e verdadeiro com Jesus, se você não aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, você não terá a vida eterna com Jesus. Existem dois caminhos, a vida eterna e a morte eterna. O que é a vida eterna? Nós vamos viver nessa terra por um tempo, provavelmente, biblicamente falando, mais ou menos 120 anos, que é o que o nosso corpo consegue resistir aqui na terra. Ah, mas eu já vi uma senhorinha que viveu 130. Amém, glória a Deus, né, gente? Mas, mais ou menos 120 anos. A gente vai partir dessa. Aí, quando você morrer, quando eu morrer, ou quando Jesus voltar para mim, voltar para você, ou quando Ele vier nos arrebatar, naquele momento, vai ser decidido já vai estar decidido onde você vai morar. Se você tiver recebido Ele e aceitado Ele como seu Senhor e Salvador, você vai ter uma vida eterna. Porém, se você só fez bondade, se você só não roubou, não matou, como muitas pessoas pensam, fez caridade, mas você não confessou Ele como seu Senhor e Salvador, você vai morar no inferno. Você vai ter a morte eterna. Meu Deus do céu, inferno a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. O inferno é real. O mundo espiritual é real. Muitas pessoas pensam que, mas é só eu pedir perdão para Deus, né? Claro, com certeza. Na hora que você pede perdão para Deus, Ele te perdoa. Mas a gente precisa ter uma vida com Ele. E Ele está falando que Ele é o único caminho para a vida eterna. Rai, coloca aquela flyer que eu te mandei. Olha só que lindo, gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. Sabe? Pode deixar, tá, Rai, aí. Para as pessoas ir meditando nessa imagem. Muitas pessoas, até sem saber, elas pensam que estão no caminho correto, no caminho certo. Muitas pessoas não têm entendimento, porque a palavra diz que conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Mas é a verdade conhecida. Não é a verdade que as pessoas falam, a verdade. Não, é a conhecida. A verdade vai libertar você. Sabe? E um dia, eu já contei isso aqui para algumas pessoas já ouviram, mas o Espírito Santo me trouxe essa tarde. E eu vou falar novamente porque eu só obedeço. Às vezes a gente está num lugar, a gente está fazendo algo e a gente pensa que está fazendo o correto. E está seguindo a Deus. E quando a gente era muito criança, assim, adolescente, a gente vivia uma vida assim, muito privada, muito difícil na minha casa, com meus pais. E aí as pessoas chegavam e faziam um convite, né? Convite para ir para a igreja, convite para ir para tal lugar. Os convites sempre vão chegar para você. Sempre alguém vai te convidar para ir para um lugar. Sempre. Só que aí, a minha mãe recebeu um convite. E esse convite era para a gente ir para o centro espírita. E a gente foi para o centro espírita. E aí a gente chegou lá, aparentemente, era um local muito aconchegante. Eu estou falando porque eu participei e eu tive, né, esse contato. E eu gostei muito de estar lá. Gente, no centro espírita, sim. Para mim ali eu estava realmente tendo contato com Deus. Por quê? Porque eu não conhecia a verdade. Só que durante o passar do tempo, a gente vai conhecendo, né? Se sentindo bem, cantando as músicas que canto, achando, assim, na minha cabeça de uma adolescente de 13 para 14 anos, eu estava adorando a Deus. Na minha cabeça eu estava adorando a Deus. Porém, foram se passando um tempo e começaram, né? Eu ficava observando o movimento lá, né? Tinha as consultas. E aí chegava e falava assim, uma pessoa, né, que queria... vou dar só um exemplo bem para vocês entenderem. Uma mulher que se encantou com um homem, porém aquele homem era casado. Aí aquela mulher chegava lá e fazia o pedido. Eu quero ter esse homem para mim. Isso é real, gente. Isso é real. E aí ela pedia para ter aquele homem, fazer aquela consulta, e era-lhe passado uma lista de materiais para fazer aquele trabalho para que aquela pessoa fosse daquela pessoa. Só que, porém, aquele rapaz, aquele homem, ele era um homem casado. E aí eu comecei a pensar, como que isso está certo? E falava de Deus, tinha a Bíblia? Tinha a Bíblia lá. Tinha a Bíblia? Tinha. Tinha uma Bíblia bem grandona lá. Tinha a Bíblia, falava de Deus, porém, as atitudes não eram de Deus. Você entende como a gente pode estar num lugar, pensando que está fazendo certo, por falta de conhecimento, e está fazendo errado? E no final, quando chegar o grande dia, muitas vezes você vai chegar e falar para Deus, mas Senhor, mas eu não roubei, mas eu não matei, mas eu não fiz mal para ninguém. Porém, ele vai falar, o único caminho para você ter a vida eterna comigo seria Jesus. E não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Se não é Jesus, não terá uma salvação. Você não vai ter uma vida eterna com Ele. E essa decisão nós precisamos tomar em vida, aqui na terra. Amém? Eu quero ler lá João 14,6, na NTLH. Jesus respondeu, 14,6, João. Eu sou o caminho... é o que eu estou lendo, desculpa, gente. Eu quero ler lá Provérbios 14:10, na Nova Almeida atualizada. Fala assim, ó. Há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Quantas pessoas estão indo para o caminho de morte porque estão achando que estão no caminho certo? Sabe, eu vou mudar o direcionamento da administração devido às instruções. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Dentro da igreja. E vai chegar o grande dia e você não vai ser salvo. Sabe por quê? Porque você não está no caminho. Mas eu estou dentro da igreja, Socorro. É pesado falar e ouvir isso, sabe, gente? Mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Muitas pessoas estão dentro da igreja.
e se não se cuidar, não vão ter uma vida eterna com Cristo. Você conhece a palavra, você ouve a palavra, você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Porém, você está no caminho errado, na direção errada. Da mesma forma que um dia eu estava num local pensando que estava na direção correta, eu estava na direção errada. E que leva para morte, morte eterna. E as consequências não é só na eternidade, as consequências é aqui também na vida. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E as consequências, a gente vai plantar e a gente vai colher. Mas hoje, você pode tomar essa decisão de estar no caminho certo. Porque Jesus fala, aquele que se arrepender, pedir perdão e se arrepender, aquele será perdoado. E ele lança fora, tudo a ser lançado no mar do esquecimento, tudo aquilo que você fez. Sabe, talvez você errou antes de entrar naquela porta ali. Talvez você fez algo absurdo antes de entrar por aquela porta. Mas eu quero dizer para você, que Jesus, ele te perdoa. E que ele faz uma nova vida, ele te dá uma nova vida. Um novo caminho. E que você pode mudar o seu caminho. Sabe quantas pessoas não entrou 2024? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou ter uma nova vida, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer academia. Eu vou falar o que é mais, que as pessoas mais falam, né? Eu não falei nenhum desses. Academia eu não falei. Já vou logo me justificar aqui, eu não falei de academia, viu? Então, quantas pessoas falam que vão mudar atitudes, mudar coisas que fazem, né? Que vê que não está correto, entra o ano fazendo aquela promessa. E está acabando o ano. Aí eu te pergunto, você conseguiu? Não precisa me responder. Você fez o que você prometeu? Você foi melhor para Deus esse ano? Quantas pessoas não entram a virada do ano e falam, esse ano eu vou dedicar a minha vida para Deus. Esse ano eu vou fazer a vontade de Deus, esse ano eu vou servir a Deus. Você conseguiu fazer isso? Você foi melhor esse ano? Se você foi, amém, graças a Deus. Se você fala, olha, Socorro, eu não consegui. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ser uma pessoa melhor. De você fazer o melhor para Deus. De você mudar suas atitudes. De você deixar para trás o que você sabe que não agrada a Deus. Você deixar para trás aquilo que tem atrasado a sua vida. Aquilo que não tem feito você progredir com Deus. E aquilo que está colocando a sua salvação em risco. Ainda dá tempo. Amém? O Espírito Santo mudou, gente. Eu só obedeço. Eu só obedeço. Amém? Jesus é a verdade. Ele é a única verdade. Não existe outra verdade. Quando a gente tem um encontro com Deus, quando você encontra Deus, você está numa vida perdida, como o louvor que a gente cantou. Eu era pobre, perdido. Você vivia na escuridão. Você vivia uma vida totalmente destruída, uma vida que você não entendia nada. Porém, quando você tem um encontro real e verdadeiro com Deus. Porque muitas pessoas aceitam Jesus de boca para fora. Porque a palavra diz, aquele que confessar e crer com o coração. Muitos têm confessado com a boca, mas não têm crido com o coração. Muitos querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Muitos querem ser salvos, mas não querem agradar a Deus. Muitos querem estar lá no céu, quando Ele voltar. Porém, não obedece. Não obedece o que Ele fala. Não segue os mandamentos dEle. Não faz o que é correto. Muitos querem só o Senhor, mas não quer o Salvador, mas não quer o Senhor. Então você precisa, quando você tem um real encontro com Ele, Ele é a verdade. Ele vai te revelar toda a verdade. Tudo que você precisa saber a respeito dEle. Você não vai errar, você não precisa errar. Você só vai errar se você quiser. Sabe, gente, quando eu aceitei Jesus, foi tão maravilhosa aquela experiência que eu tive com Ele. Eu não consigo explicar com palavras. Eu aceitei Jesus e eu fiz uma oração e falei para Ele, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu faço agora uma aliança eterna. Eu nem sabia orar, mas eu fiz essa oração. E nunca mais eu vou olhar para trás. Essa foi a minha oração. Eu não esqueço essa oração. Tem quase 30 anos que eu fiz essa oração. Gente, não precisa calcular a minha idade.
E eu falei para ele, eu falei com tanta verdade aquela oração. Gente, foi tão verdadeiro aquilo que eu falei. Eu acho que foi não é que foi a única verdade da minha vida, mas foi algo que eu falei mais verdadeiro na minha vida. Porque eu não consigo esquecer dessa oração. E quando eu fechei os meus olhos, que eu abri, eu não era mais a mesma pessoa. Gente, é de dentro para fora. Sabe, não é algo inexplicável. Dinheiro, nada pode fazer o que foi feito dentro de mim. Foi de dentro para fora. Eu não conseguia mais ser aquela Socorro que eu tinha acabado de entrar naquela igreja. Eu não queria mais mentir. Porque eu era filha, o diabo é o pai da mentira, eu era filha dele. Eu era filha dele, né? Que eu não tinha Jesus, eu era filha do diabo. E eu fazia igualzinho ele, eu era bem aplicada, porque eu mentia com gosto. Menina, mas eu gostava de mentir. E eu não precisava nem mentir, mas eu inventava para ficar mais bonita a história. Eu falei assim, não, eu vou dar uma mentidinha aqui, porque eu quero saber. E aí eu ia lá e mentia. Não tinha nada, diante de Deus, eu estou falando isso para vocês. Não tinha nada que eu falasse que eu não mentia, que eu não aumentasse a história. Só que naquele dia, quando eu aceitei Jesus, na hora que eu saí para fora, mudou algo dentro de mim. Mudou assim, algo que eu falei, meu Deus, eu não é mais a mesma pessoa. E aí eu tropecei, né? Bati meu dedão, bem na hora. É o cão mesmo, para fazer a gente pecar, né? Aí eu tropecei e bati na hora que eu ia falar uma palavra, na hora, dentro de mim. Opa, não mais. Não mais. E a partir daquele dia, nunca mais saiu um palavrão da minha boca. Palavrão, tô falando, não é, às vezes a gente fala alguma coisa que não deve falar e está errado. Está errado. Mas a partir daquele dia, nunca mais saiu um palavrão da minha boca. A partir daquele dia eu falei, eu não vou mentir mais. Eu não vou mais enganar as pessoas. Nunca mais eu vou fazer isso. Eu nunca mais vou manipular as pessoas. Eu era manipuladora. Eu manipulava as pessoas. Tem pessoas que têm facilidade para isso. De manipular as pessoas. E eu tinha muita facilidade. Por quê? Porque eu usava as armas do diabo. Mas Jesus mudou a minha história. Eu mudei o caminho. Eu estava andando para cá. Porque quando você se converte, você está andando, né? Aí você vem. Porque sempre sai ruim minhas fotos, gente. Aí você vem, sai bom, né? Aí quando você aceita Jesus, o que a sua vida faz? Ele dá um giro. Aí você vai para outro caminho. A minha vida foi assim. Eu mudei de um caminho para o outro. Foi automático. Porque eu fiz uma confissão, não só com a boca, mas com o coração. Eu criei. Na hora que eu falei, eu não falei da boca para fora. Eu não falei porque eu queria apenas um Salvador. Eu falei porque eu queria um Senhor na minha vida. Porque eu queria obedecer a Deus. Eu queria ser filha de Deus. Eu queria mudar de paternidade. Na hora que você aceita Jesus, você muda de paternidade. O seu pai muda. O seu pai muda. Se você não aceitou Jesus, e hoje você vai ter a oportunidade de mudar o seu caminho. O seu pai vai mudar. Meu Deus, tem dois pais. Existem dois pais. Se você não é nascido de Deus, se você não aceitou Jesus, o seu pai ainda não é Deus. Você é uma criatura de Deus. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não é a vida temporal, é uma vida eterna. Você vai ter uma vida aqui na terra, que você vai continuar com Ele na eternidade. É uma vida eterna, daqui para frente. Não tem interrupção, não pode ter. Você aceitou Jesus, agora pegar na mão dele e bora para o céu. Amém? Bora para o céu. Tropeçou, errou? Opa. Estou errada? Opa. Senhor, me perdoa. Eu errei. Não vou fazer mais isso. Opa. Muda de posição. Cabeça. Levante sua cabeça. Erga sua cabeça. E continue. Sabe por quê? O único que acusa você é o diabo. Ele é acusador. Deus, ele fala que te perdoa, lança no mar do esquecimento. O que é mar do esquecimento, gente? É um mar onde, se você perder algo dentro do mar, eu já vi um testemunho que uma mulher achou uma aliança, um anel, alguma coisa assim no mar. Mas é muito difícil, só Deus estando nesse negócio. Então ele lança no mar do esquecimento.
Tudo aquilo que você fez de errado. E quem é que lembra? Só tem 2 pessoas que vai lembrar. Você e o diabo. E às vezes você mesmo não se perdoa. Às vezes você mesmo não se perdoa. Deus já te perdoou, Deus já esqueceu. E você está lá, Senhor, mas eu fiz isso, Senhor. E Deus está falando, meu filho, já te perdoei. Eu já esqueci. Por que você está lembrando? Se perdoe. Se perdoe. Ele já te perdoou. E se hoje, nessa noite, você precisa de mudar de caminho, ter uma nova vida, você vai ter essa oportunidade. Amém? Lá em João 10:10 fala assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Sabe, se tem alguma destruição, algum sofrimento na sua vida, não pertence a Deus, não vem da parte de Deus. Quantas pessoas não colocam a culpa de Deus em algo que Ele não tem culpa? Sabe, Deus não traz morte, Deus não traz sofrimento, Deus não traz destruição, Deus não traz falta. Ele não tem prazer em nada disso na nossa vida. Mas o diabo sim, ele é ladrão. Ele veio para roubar a sua alegria, ele veio para matar os seus sonhos, ele veio para destruir a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus sonhos. Ele veio para fazer isso, mas Deus não. Deus veio trazer uma vida e uma vida abundante para você. Amém? Ele fala também, em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Uma porta. Toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro que porta é uma decisão, vem como uma decisão que a gente tem que tomar. Porque para você passar por uma porta, você precisa o quê? Abrir a porta. Se você ficar na frente da porta, a não ser sempre tem alguma coisa para tentar botar a dúvida na nossa administração, né? Mas vou voltar aqui, vou conseguir. Lá no shopping a porta abre só, né, gente? Mas aí a gente esquece a porta do shopping, tá bom? Vamos para a porta normal, que é a porta certa. Uma porta, porque lá eles querem o nosso dinheiro, olha só, interesse. Uma porta normal, para você entrar por ela, você precisa abrir essa porta. Você precisa decidir abrir o trinco, ou então passar a chave, destrancar a porta e entrar. É uma decisão. Então ele fala, eu sou a porta. Por que ele colocou a porta? Porque ele não quer que você tenha um relacionamento com ele de qualquer forma. Ele não quer que você seja forçado. Ele quer que você decida a ter uma vida com Deus. Sabe, Deus nos dá livre arbítrio para decidir se a gente quer ter uma vida com Ele ou não. E está tudo bem. Se você não quer, as consequências, quando Ele voltar ou quando você partir dessa para melhor ou para pior, é a sua eternidade. Gente, não... para melhor, amém? Mas vocês entendem que eu preciso falar as duas partes? Eu preciso falar, gente. Eu preciso, porque depois ele vai falar, você falou tudo? Falei. Então é isso. Então, você decide se você quer ter uma vida com Deus. Você tem uma oportunidade. Ele fala, você quer ter uma vida comigo? Você quer? Então você abre a porta. Eu até dei um exemplo lá no GC ontem, eu vou dar aqui também. Quando você, um exemplo, tem alguma dificuldade na sua casa, vou dar do chuveiro, porque eu falei de outra coisa, eu não sabia falar o nome lá da pessoa que ia arrumar. Vou falar do chuveiro. Aí tem um chuveiro que estragou lá na sua casa. Porém, você vai lá e você não sabe arrumar, seu marido também não sabe, aí para você não ficar irritado, você é mulher, você vai fazer o quê, marido? Contrata uma pessoa para trocar o chuveiro pra gente, não é pra você não ficar irritado com seu marido, né? Porque às vezes ele não sabe trocar. Só na minha casa que acontece, certo? Casa de mais ninguém. Aí a gente contrata uma pessoa para trocar o chuveiro. Aí uma pessoa chega. Tem como a pessoa trocar o chuveiro lá de fora? Se eu abrir a porta para ele entrar dentro da minha casa? Mesma forma é de Jesus. Não tem como ele entrar na sua vida se você não abrir a porta. Se você não permitir que ele entre na sua vida. Quem permite é você. É você que tem que permitir. Sabe? E ele está ali, ó, de braços abertos para você. Eu estou aqui, filho. Eu quero te ajudar. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar essa situação que você está passando. Eu posso mudar. Conta comigo, confia em mim. Conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. Mas você precisa abrir a porta. Você precisa falar, Senhor, eu quero. Senhor, eu creio. Eu creio que Jesus morreu por mim naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. Eu entrego a minha vida para Ele. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Você precisa abrir a porta, você precisa abrir a boca. Essa é a senha
para a gente ter uma vida eterna. Amém? Tem uma pessoa na Bíblia que teve uma transformação, uma mudança de caminho. Paulo. É muito marcante a mudança de Paulo, porque Paulo, eu acho que todo mundo que sabe, Paulo ele era um assassino, ele era perseguidor, era insolente, ele matava os cristãos, ele era muito ruim com quem falava de Jesus. Mas Paulo, se você for ler na palavra, Paulo fazia tudo aquilo pensando que estava fazendo certo. Ele pensava que ele não acreditava em Jesus. Então, os ensinamentos que Paulo teve, inclusive ele foi ensinado por Gamaliel, isso. E ele era um mestre, né, da religião deles lá, dos judeus, eu acredito que é isso. E ele ensinava dessa forma. Então, ele foi muito bem ensinado. Ele aprendeu muito bem. E Paulo, ele executava com muita excelência aquilo que ele acreditava. Ele fazia aquilo pensando que estava agradando a Deus. Da mesma forma que eu estava dentro de um centro, de um bando, pensando que estava servindo a Deus. A mesma coisa. Paulo estava fazendo aquilo ali, pensando que estava agradando a Deus. Fala lá em Atos 22, 3. Fala assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, um grande mestre, Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são nos dias de hoje. Então, trazendo para nós hoje, é como se ele tivesse uma Bíblia naquela época e ele fosse ensinado lá, ao pé da letra. E Paulo fez questão de seguir ao pé da letra tudo aquilo que ele aprendeu. Inclusive matar, porque se estava indo contra Deus, na cabeça dele, falar de Jesus é como se estivesse querendo colocar Jesus no lugar de Deus. Então o que ele fez? Ele agredia, ele matava, ele era cruel com quem era cristão. Então Paulo, ele pensava que estava no caminho certo, mas um dia, ele encontrou. Amém? Aí eu quero ler lá Atos 9:1, fala assim: Saulo, porque antes do nome dele mudar para Paulo, ele se chamava Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, tanto homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Olha a crueldade de Paulo. Uma autorização para que, se ele encontrasse qualquer um que estivesse no caminho falando de Jesus, que essas pessoas fossem presas. Mas ele pensava que estava fazendo o quê? O certo. Na cabeça dele, ele estava totalmente certo. Aí, lá em Atos 9, deixa eu ver aqui. 9:3. Não, é 9:3. Então, 9:3. Põe para mim, Rai. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Próximo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Próximo. Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Próximo. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. O que aconteceu com Saulo, que ainda chamava Saulo? Ele teve um encontro com Jesus. E aquele encontro com Jesus fez ele mudar a rota dele. Por quê? Porque ele não sabia que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Porque ele pensava que estava fazendo o que era certo, mas ele estava fazendo o que era errado. Então, Jesus apareceu para ele, se encontrou com ele no caminho, e ele falou: eu sou aquele que você persegue. Eu sou quem você persegue. E naquele dia, Saulo, a verdade chegou para Saulo. Naquele dia, Paulo, vou chamar Paulo, tá? Paulo, ele teve um encontro com Jesus. E o seu caminho foi mudado. E naquele momento, pode passar o outro versículo, Rai.
Jesus falou para ele que ele ia para um lugar. Olha só, ele teve um encontro com Jesus. A partir daquele momento, ele já foi, o Espírito Santo já instruiu ele. Jesus já falou para ele, vai para um lugar. Porque quando você tem um encontro com Deus, de fato e de verdade, a partir daquele momento, ele vai começar a guiar os seus passos. Você percebe isso? Ele falou, vai para tal lugar. Aí fala assim, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Próximo. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Vocês estão entendendo? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levanta-te e vá à rua, que te chama à direita. E na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhes as mãos para que recuperasse as vistas. O que eu entendo nisso aqui? Paulo teve uma oportunidade de mudar de vida. Só que na hora que Jesus apareceu para Paulo, ele não teve resistência. Ele não teve resistência. A partir do momento que a verdade chegou para ele, ele entendeu e ele mudou o seu caminho. E a partir daquele dia, daquela experiência que ele teve com Jesus, a vida de Paulo foi mudada. O nome de Paulo era Saulo, passou para Paulo. E a vida dele foi mudada. E ele, agora, não era mais um perseguidor. Agora ele falava de Jesus. Agora, Paulo, ele libertava a vida das pessoas. Agora, Paulo não matava mais. Porque a natureza de Paulo mudou. Ele era um novo homem. Ele tinha uma nova vida, ele tinha um novo caminho. Sabe, e hoje Jesus fala para você, você tem a oportunidade. Sabe, eu não estou falando aqui eu vou falar para pessoas dentro da igreja. Você que conhece a palavra, você que sabe o que é certo e o que é errado, que a verdade já chegou para você. Hoje você pode mudar o seu caminho. Hoje você pode deixar algo. Hoje, se você está andando nessa direção e você reconhece que você está errado, você pode se virar e caminhar no que é certo, deixando o que você precisa deixar para trás. Coisas que você precisa deixar para trás, manias, pecados, erros que você precisa deixar. Você não vai entrar em 2025 da mesma forma, só se você quiser. Você tem essa oportunidade hoje. Amém. Eu agradeço você que ouviu essa ministração até esse momento. É um grande prazer. Mas existe um presente maravilhoso. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça essa oração comigo. Deus, eu te reconheço como meu único e eterno Salvador. Venha habitar no meu coração e eu acredito que todos os meus pecados estão perdoados. Você que fez essa oração comigo, acesse o link aqui embaixo, preencha o formulário e é um prazer receber você.